Rolou no final de semana passado o segundo dia da Premier League Champion, temporada Winter Season de Critical Ops organizado pela Valiance, o classificatório sul-americano que dá vagas para a semifinal do Mundial que acontecerá lá para abril e maio. E só para constar, vamos recapitular aqui como está a classificação do sul-americano desse classificatório até então jogado no primeiro dia. A SS está na liderança com 2 pontos, ela venceu uma partida, só jogou uma vez e tem 10 outs de diferença, então por isso que a SS está em primeiro. Logo em segunda vem a New Era com o mesmo número de vitória, o mesmo número de partidas, o mesmo número de pontos, só que com 9 rounds de diferença. Em terceiro, a Nerds in Arms, que também com o mesmo número de partidas, mesmo número de vitórias, mesmos pontos, só que com 8 rounds de diferença. Então, esses são os 3 líderes, ainda está muito embolado. E os 3 últimos, vamos dizer assim, a NB está em quarto com menos 8 de diferença de rounds, a IK está em penúltimo com menos 9 de menos round de diferença, e a NT é a lanterninha por enquanto, com uma derrota também, uma partida jogada, como foram a NB e a IK, só que com 10 rounds de diferença, por isso que a NT no primeiro dia ficou em último. Logo na primeira partida do dia jogaram NB versus IK, as duas equipes que tinham perdido na primeira rodada. Se tivesse pensando ainda em classificação, tinha que vencer essa partida de qualquer jeito. E assim, a gente viu uma situação não muito comum até nos cenários hoje competitivos, que foi uma equipe começar com 5 jogadores de um lado e 4 do outro, praticamente quase a metade da partida inteira. E o lado que começou com 4 jogadores se deu melhor no primeiro half. A IK começou com 4 jogadores, não sabemos ainda o motivo do Davizinho ter entrado logo depois, mas a IK conseguiu, mesmo com 4 jogadores, conseguiu vencer o Pistol, venceu o Anti-Echo, venceu o terceiro, o quarto, o quinto. Chegou uma hora que ficou, sei lá, 6-3 para a equipe da IK, mesmo com 4 players. Foi daí no momento que o Davizinho entrou. O Ralph virou 9-3 para a equipe da IK. A gente não se sabe como estava tão fácil assim deles invadir o bombsite A. Quando eles estavam indo pro B, eles estavam tendo um pouco mais de dificuldade, mas quando eles invadiram o bomb A, praticamente a NB não estava conseguindo defender. Claro que atacar com 4 jogadores é mais fácil do que defender com 4 jogadores, mas mesmo assim eram 5 jogadores contra 4, então foi muito mais mérito da IK do que desmérito também da NB. Bom, daí virou o Ralph, foi indo ponto a ponto, claro que com a chegada do Davizinho favorecendo o lado do CT, aí eram 5 contra 5, então para defender era muito mais fácil. E foi indo ponto a ponto até que a partida terminou 13 IK, 5 NB. A IK então respirava um pouco no campeonato, conseguia sua primeira vitória, então naquele momento tinha uma vitória e uma derrota, e a NB na sua estreia na Valiance já somava 2 derrotas e se complicava um pouco para tentar a classificação das semifinais do Campeonato Mundial da Valiance. Questionable, but look at Guardia. He opens up a double kill. No one's gonna follow up. No one's gonna. They're just still waiting on that luggage area. Yeah. They're still gonna decide to push towards A, and that's alright. I mean, they can buy some time. They can wait for the rotations, but not like this when you just get pushed by Zeren and you lose your player once again without any refrags happening. Look at Davison on T-spawn, gets the kill on the return, but luckily enough for Never Believe, Lixit is there to refrag him. 2 more players remaining now for Insanity Killers. This is the situation where Never Believe have to regroup and go together. Easy finds Zerian, but the wide peek from him is gonna work. And you can see that Lixit taking a lot of time to actually even challenge Easy. And this is going to be it. Insanity Killers 13-5. A segunda partida do dia jogaram New Era versus SS. As duas equipes que tinham vencido na rodada passada estavam embolados ali na liderança junto com a Nia, só que a única diferença entre eles era o número de rounds vencidos maior, né? O número de pontos, o número de vitórias e o número de partidas jogadas eram o mesmo. Era somente isso que estavam diferenciando a SS como a líder do grupo. E, mais uma vez, como foi na partida passada, o lado TR prevaleceu no mapa Canals. O lado TR foi muito forte do lado SS, mais uma vez o estilo de jogo deles
foi agressivo, foi interessante, foi aquele jeito ousado mesmo como foi na partida passada. E a New Era também não estava conseguindo defender muito bem os bombes, né? O lado TR da SS foi vencido Pistol, foi vencido Anti-Echo. Chegou um momento também que chegou a 6-0. Foi mais ou menos como foi a partida passada como NB e K. E, mais uma vez, também como foi na partida passada, Prinho e JC foram os grandes destaques, só que o Prinho dessa vez foi o top fragger, né? Na partida passada ele não foi o top fragger, só que dessa vez Prinho e JC mais uma vez jogaram bem. Claro, todo o time da SS, mas os destaques a gente tem que falar aqui que foram, mais uma vez, JC e Prinho. E alguns pontos que eu queria destacar aqui pra vocês foi essa arrastada de mira que o JC fez. Ele tava mirando pra baixo, ele tava quase voltando a mira pro inverso do que aconteceu a jogada, e o cara veio pulando na frente dele e acertou um flick shot bem da hora, que até o pessoal... Na verdade, o pessoal da avaliação não quis ver, mas eu quis mostrar pra vocês darem uma avaliada. Curte aí. Just delivering so far. And now Mihawk, again, getting that kill. But at least some of his teammates have actually gotten some kills as well in this round, so made it equal. JC did not get a single point of HP down, and JC gets Gollins while he was aggressive. Not a good decision. He even heard Mihawk. He's not gonna miss that. He goes down and screenshot. Wow. This aggressive play was... Bom, o Ralph terminou, virou assim como foi da partida passada, 9-3 do lado TR, e do lado CT só foi praticamente para administrar. E o Prinho, cara, o Prinho realmente ele tá se destacando muito nas partidas, como eu já tinha falado, ele já tinha se destacado na TT, na primeira partida na SS já tinha feito uma boa partida, e nessa também ele jogou mais uma vez muito bem. No pista do lado TR, venceu um clutch que era 1x2, era mais favorável para a equipe CT, só que ele conseguiu vencer um que estava ali pela caverna, e também conseguiu vencer um que estava avançando por ele ali, já estava quase na porta, e foi bem interessante. De Alp também, de Hot ele jogou bem. Cara, na verdade o Prinho tá se tornando um jogador completo. Só que um destaque que eu quero falar aqui pra vocês, além desses que vocês vão ver, é esse retake do lado CT, do lado da SS, que eles estavam praticamente num forçado. Tava o Ova e o Prinho contra 3 jogadores da New Era, e eles conseguiram fazer um retake. Ova achou uma AK no chão ali, ele já conseguiu pegar 2 e o Prinho acertou uma balaça de MR e acabaram vencendo esse clutch forçado contra o lado TR, já plantado a bomba. Curte aí pra vocês verem, fora esses outros lances do Prinho. Opportunity for Screenshot to actually start off this match on a good note, and this is exactly what an underdog team needs, that early momentum. Can Screenshot actually not falter in this round? Veteran who should get the kill as he does. 2 against 2. Both players are there on the site. Posidowski gets that kill. Only one player remaining, as it's gonna be... Who's that? It's Prinho there in the house, and definitely a player you need in these kind of situations. He has the experience, and he definitely gets the kill here on Veteran. Now this all turned around, but good nade. 8 shots remaining, and Prinho just aggressively pushes down and gets the frag in a 1 against 2 situation. Screenshot. This was all New Era's fault. Yeah, this was definitely all New Era's fault, and you cannot come into this game and give any leeway to Screenshot to retake as they're losing players fast, and you can actually see that Prinho is on a revolver buy, so they are actually missing a lot of key utility and a lot of firepower to get this round. Yeah, the AK is something OSZ picked up. Still, it's a 2 versus 3, and this is possible with these 2 players. OSZ makes it happen onto Mihawk. Prinho pushing it slowly, and the retake happens with almost no equipment, no Cavaliers. They made a round out of nothing. Screenshot lead 10-6 versus New Era. I just turned around my head quickly, and I missed everything in that moment. Don't worry, so did I. Everything goes like over. E terminou assim a partida, 13 SS, 6 New Era. Naquele momento a SS se tornava a líder do grupo isolado a 100% de aproveitamento até então, 2 vitórias em 2 partidas jogadas, era a líder absoluta. E a New Era teve a sua primeira derrota, então fica com uma derrota e uma vitória em 2 partidas jogadas, e dependia muito da combinação de resultados dos jogos adiantes para ficar mais ou menos no bolo ali, entre segundo, terceiro, até em quarto ali, para não deixar muito os líderes se distanciarem. He's not even gonna get that kill. The timing on that, my god, could it get any worse? Ova finishes the match, and Screenshot shock New Era 13-6.
Na terceira partida do dia jogaram NB versus NT. A NT que ainda continuava na lanterna e a NB que já somava 2 derrotas na competição e críticas haviam vindo, então eles tinham que vencer de qualquer jeito. A partida, vamos dizer que foi até que equilibrada em alguns pontos, mas no geral a NB conseguiu até que dominar, tanto defendendo, tanto que atacando. E a partida aconteceu, sabe, tudo aquilo que você pode imaginar, clutches vencidos, pontos até que interessantes. E eu vou destacar alguns pontos para vocês. Teve 2 clutches vencidos, tanto por parte TR, tanto por parte do CT, que eu acho que vale a pena vocês conferirem, que até o pessoal da Valiance quis dar uma avaliada. They know the bomb is here. Virus is going to be pushing out towards the A side. He lost his friend in the meantime. Going to make it a really hard spot for him to actually clutch it out. Both players can actually give him a 1-against-1 duel, and this is exactly what's going to happen. Virus starts it off, Falido goes down. Made it to 1-against-1, and plant as well. So a huge deal already done, easy, as the last remaining player for Never Believed to make this a 5th round. Can he convert? Virus can actually, and he gets a clutch 1-against-2. And once again, NT Gaming just getting that round with 1 remaining player. A good stuff from them, good stuff from Virus actually. And but they need more confidence in that. Or is there? Yeah. Yeah, no way. 2-against-1 and NT Gaming, even though they have looked dire. Now again in a 1-against-1 on the same exact site for the 3rd time. Can NT Gaming clutch it out once more? No, they can't. Easy with a flank, actually with a flick onto Kinnes' head, and he has enough time to defuse, and now finally Never Believed get a clutch in their favor. Finally they get a clutch, finally they are able to win that round. They lost so many 1 versus 1s, and let's not forget this, when it comes to rifle rounds, Never Believed didn't look as convincing as in the pistol. Um outro ponto interessante também que vale a pena a gente destacar aqui foi esse Strafe Bala, depois um Spree Control ali, naquele headshot bacana que a gente gosta de ver, do Guardia, ele que tava pelo antigo escuro ali, que agora é claro, ele venceu esse clutch aí, que foi bem interessante, que até o pessoal da Valiance quis dar aquela avaliada. That spray, that was crucial. And again, NT Gaming bringing this round back. I don't know how they're managing this, but man, they're really good at that late round execution. NB just lose their patience, it seems like, and they lose the whole site. Are they really good, or is NB bad at holding the site in the late round? Guardian gets 1 kill onto the Akin. What a shot onto Kinnes. Getting that 1 tap onto the head. Not really a 1 tap, but only required 1 shot towards the headshot, yeah. And 7-4, and Never Believed it is a 7-5 map. Definitely, this is really intense. Yeah, this is really intense, but you have to look at NT Gaming, how they're playing, and are they really just that good late round, or... Esse ponto eu tenho que destacar pra vocês. O membro da NB tava cravado, o da NT dá um strafe, sei lá, numa agilidade dos ninjas, uma dádiva dos ninjas, e acaba matando o cara que tava cravado na sniper, cara. Tipo, não clicou, literalmente, curte aí. Bot Falido had for a year ratio, of course. Still, there's going to be that player in CT, and he's going to go down to Bot Falido. Perfectly weighted, perfectly baited out. Oh, but the round kind of falling apart. NT Gaming do get 2 frags, luckily. Then again, equaled again. Are the afterplan positions in place? Yes, they are. Oh, Falido just has... Oh, okay, Leoki, just like that. You're like, okay, no, you have the Erasure, but I have the pre-fire for you. He gets the kill. And the defuse coming in, good retake from NT Gaming, still having... E um outro clutch bem bacana pra gente conferir foi esse do Virus NB, ou do Virus SNB, que dessa vez é um pouco mais difícil, foi 3x1 ali, ele que já tava defendendo a bomba, veio o seu adversário saindo do duto, ele no reflexo absurdo conseguiu matar o cara, ainda deu tempo, quase nos segundos finais ali, de defusar a bomba. Esse clutch sim foi bem hardcore, que vale a pena vocês conferirem. I don't think they're gonna be the case as well. We'll have to see. Virus, as the last remaining player, is the sole hope for his team, getting the first kill. And this clutch could help them out massively in this comeback, as he does get the 2nd kill. Never Believed, again, making a crucial mistake of allowing him to have a 1-against-1 duel. Time ticking away. He could even stick it here, but Falido behind him, he's never gonna be expecting this. He's gonna be rushing in, a good turnaround for Virus, and 1-against-3 clutch. NT Gaming still alive in this match, in enough time to actually defuse, and what a clutch from Virus. Yeah. Virus being the parasite that Never Believed, never expected at this point, and really that guy is
having some amazing plays, but never believed gave him so many chances in this round. That never should have happened. He got 3 1-versus-1 duels, and not a single shot was landed onto him. E a partida terminou sem dificuldades para a NB, 13 NB, 7 NT com D-Skill sendo o top frag da partida, fazendo 26/13. Eu acho que as críticas aí surgiram, e acho que para alavancar o D-Skill. Ele conseguiu ser o top frag da partida e a NB conseguiu consequentemente vencer a sua primeira. Nesse momento a NB agora soma 2 derrotas e 1 vitória, fica ali no bolo do meio ali. E a NT naquele momento continuava sendo a lanterna com 2 jogos e 2 derrotas, que com um número absurdo de rounds perdidos. He needed some support. He needed some support from his teammates getting the cross. That's what I don't like. They had his cross covered. Virus just needed to wait, and everything is falling apart, and that's it. Never Bleed, finish off the match against NT Gaming, and man, am I losing in this prediction game. 13-7. E na última partida do dia jogaram IK versus Nia. A Nia, que já sabia do resultado da New Era e da ICS, tinha que vencer para colar na liderança da ICS. E a IK, como tinha vencido a partida passada no mesmo dia, se vencesse se tornaria líder do classificatório, claro, com um jogo a mais, mas se tornaria a líder do grupo. E valia, além disso, muito mais que isso, né, guys? A IK que venceu a Nia no último campeonato da SCB do final do ano passado, então ainda tinha mais essa, né? A IK praticamente está se tornando a dor de cabeça da Nia nos últimos meses. A partida começou bem, a Nia venceu o Pistol, conseguiu abrir ali até 4 pontos ali do lado do TR, que é considerado o lado mais fraco do mapa Legacy. Só que daí a NiK foi indo ponto a ponto, conseguiu empatar, virar, até que o Ralph terminou a primeira metade em 7-5 para a IK. De todos os jogos que aconteceram na noite da semana passada, esse foi o mais equilibrado. Já no segundo Ralph, a IK prevaleceu, o lado TR deles foi muito mais forte até que o lado CT, e quando chegou ali no 12-6, cara, quando pensavam, pô, só falta só um ponto somente pra IK acabar com a partida, a Nia conseguiu fazer um comeback ali, conseguiram fazer até 5 pontos na sequência ali, foram 5 pontos consecutivos. E, cara, chegou num 12-11 ali, quando ficou num X1, daqui a pouco vocês vão saber o que aconteceu. Tivemos vários momentos bons na partida, tivemos alguns clutches, alguns forçados vencidos, como foi esse que vocês vão ver a seguir pelo lado da IK. E nessa partida a gente temos que destacar o BR Gomes, cara. O BR Gomes, que também já foi jogador da Nia, acabou jogando muito bem. Ele estava fazendo várias funções ao mesmo tempo. Ele estava abrindo bomba, estava ficando de costinha. Às vezes quando tinha o hat ele pegava do chão. E ele estava praticamente fazendo de tudo um pouco. E claro que foi o grande destaque da partida, que também acabou vencendo esse clutch quando ainda eles estavam do lado do CT. Um round bem complicado ali acabou dominando o Buzeu, conseguiu quase plantar a bomba, só que daí BR Gomes chegou e acabou com a graça dos 2 players da Nia. And I actually think that was one of the few kills that Isn't got. I don't think he got a kill with. I know he failed a lot of shots with the Eurasia, but no, killing Davis with the Eurasia. Oh, okay. 2 against 2. Okay, Nurse bringing it back, kind of like NT Gaming in the previous match. Just losing a lot of players in the early game. But Gomez, definitely a player that can clutch it, and he does. Kaka and Someone go down, both in-game leaders, to the hands of the beast player, BR Gomez, the previous member of Nerds in Arms, just making them pay. Yeah, and okay, now that, I'm glad you mentioned that. This was the duel of the in-game leaders. Gomez definitely the better aim, and Kaka could be the better. Quando tava num X1, 13-11, se a Nia vencesse, ia por 12-12. Só que daí, velho, num X1 não prevaleceu muito a experiência nos campeonatos, e sim a paciência e até a ousadia do Shirin iOS por parte da IK, finalizando assim o Ralph em 13k, 11 Nia. A IK naquele momento se tornava a líder do grupo e a Nia ficava mais ou menos no meio da tabela com uma derrota e uma vitória. It's a 1-versus-1. Is this really gonna bring it down to a 1-against-1? Either overtime or a victory. Someone waiting, but Siren is not gonna decide to push there. Someone is now, he can get surprised. Oh, definitely now. Does he spot him? Yes, he does. And Siren does manage to end it. Insanity Killers, finally, after having 6 match points, they managed to win it out and close it out against Nerds in Arms. 13-11. What a match.
Bom galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O resumão da segunda rodada do classificatório sul-americano da Premier League Champion Winter Season, organizado pela Valiance. E com todas as partidas terminadas no segundo dia de competição, ficaram assim. A IK fica na liderança com 5 pontos em 3 partidas, 2 vitórias e 1 derrota. A SS com uma partida a menos, jogado 2, mas venceu as 2, então está com 100% de aproveitamento, fica com 4 pontos. A NB subiu para a terceira colocada com 3 jogos já, só que com 1 vitória e 2 derrotas, e fica na terceira colocação. A NIA com 2 jogos, com um jogo a menos no caso, 1 vitória, 1 derrota com 3 pontos. A Newera tá lá embaixo, hein? Porém tem um jogo a menos também, 1 vitória e 1 derrota, tem 3 pontos. E a NT até agora é a lanterninha com 2 partidas, nenhuma vitória, 2 derrotas e menos de 16 de rounds de diferença. Lembrando que dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo e do dia, no sábado, hoje no caso, ainda tem vídeo, hein? Tem aí a terceira rodada do classificatório. Hoje vai começar um pouquinho mais cedo, às 7 horas da noite, horário de Brasília, demorou? Lembrando que todas as partidas completas e ao vivo você assiste no canal da Valiance, que sempre é o primeiro link aí da descrição, demorou? Então isso, Foz comendo por aqui, um abraço para quem fica. Se você gosta dessa série, se você concorda de eu tentar ajudar o cenário competitivo, que essa é a minha intenção, e divulgar ainda mais para esse cenário crescer cada vez mais a cada dia, deixa aquele likeão pra vocês, não sei se tá certo essa frase que eu falei, cada vez mais a cada dia. Deixa aquele likeão pra fortalecer e não esqueça de se inscrever no canal se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, demorou? Então isso, Posso vai indo por aqui, um abraço quem fica com Deus, até a próxima semana com um resumo da terceira rodada do que vai acontecer hoje. Não esqueça de clicar na Valiance e assistir ao vivo se você quiser. Se não, até semana que vem pra gente trazer o resumão aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. E é nóis! Fui!